Shalom, queridos, graças e paz, amém? Amém. Glória a Jesus. Prazer estar aqui com vocês. Vamos ter um tempo agora para compartilhar um pouco a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Êxodo capítulo 33, versículo 12, nós vamos ler até o versículo 17. Amém? Vamos ler. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e que você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderás servir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Amém? Gostaria que você fechar seus olhos por um instante. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos por tua doce presença, pela manifestação do Senhor, o fluir do Senhor na nossa vida. Te agradecemos porque é tão palpável o fluir do Senhor, é tão palpável a tua presença sobre nós. Continue, ó Deus, a ministrar os teus desígnios, os teus preceitos, a revelar-nos o teu coração e a conduzir-nos uma insaciável fome pela sua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, como falei, nós vamos continuar a ministrar essa série de mensagens. Nós estamos chegando ao final dessa série. Acredito que o próximo domingo já acabe, ou o outro domingo, enfim, mas nós estamos concluindo essa série de mensagens e nós temos percebido esse desejo, esse anseio, essa fome por mais do Senhor através da vida de Moisés, esse grande homem que o Senhor levantou. E através da vida dele, eu não sei se você chegou a perceber isso, mas eu consigo perceber que é possível sim, através desse exemplo de Moisés, através disso tudo que nós temos desfrutado do Senhor, é possível sim nós termos um relacionamento pleno, sincero, transparente e diário com o Senhor. É possível sim nós nos relacionarmos todos os dias com o Senhor. Então, eu acredito que o nosso grande desafio, depois que essa série de mensagens terminar, é o seguinte: nós devemos continuar e crescer em intimidade com o Senhor. O nosso grande desafio é isso. Eu preciso ter a consciência de que eu tenho que crescer em intimidade com o Senhor, em crescer, em conhecer ao Senhor. Por exemplo, só frequentar a casa do meu pai. Quantos aqui já foram na casa do pastor?
Você cobra ele para fazer um churrasco sempre? Você não foi? Na churrasqueira não. Veja, o só frequentar a casa dele não faz de você um filho dele. O só frequentar a casa dele não faz de você um filho. Você pode ser uma visita. Alguém que vai lá de vez em quando. O que torna esse sentimento de filiação, esse sentimento de paixão, esse sentimento de entrega, de devoção, de cuidado, de amor? É aquela questão de não só visitar, mas você se permitir ser visitado, ou seja, vocês crescerem em relacionamento. Chega lá na casa e fala: pastor, quero contar minha vida do Senhor, quero que o Senhor conte sua vida para mim. E aí vocês vão caminhando juntos, vocês vão crescendo juntos. E aí vai sendo criado um sentimento de filiação, vai sendo criado um sentimento de intimidade, um sentimento de irmandade, um sentimento de paternidade. Então, só frequentar a casa dele não faz você um filho, mas a questão de você frequentar constantemente e se relacionar com o dono da casa pode te tornar um filho dele. E aí, eu gostaria de compartilhar com vocês essa questão de ter um relacionamento puro, simples, sincero, transparente, do estar junto com o Senhor. Em ter a companhia e você perceber a companhia de Deus diariamente na sua vida. E é engraçado que a gente vai criando laços de amizade, e à medida que a gente vai criando laços de amizade, isso vai crescendo, a sua intimidade com o seu amigo vai crescendo. Então, por exemplo, as brincadeiras que você faz com uma pessoa que é nova, você tem um relacionamento novo, não é a mesma brincadeira que você faz com uma pessoa que você tem um relacionamento de longa data. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento com o Aldir de um tempo já. Então eu tenho transparência para falar algumas coisas para ele. Eu tenho transparência de brincar com ele, eu tenho transparência de abraçá-lo, de contar algumas coisas, de abrir meu coração. Eu tenho transparência, porque existe um laço, existe um vínculo de amizade. Agora, se eu pegar o Davidson a gente já está se tornando um amigo mais próximo agora. Eu não tenho tanta intimidade com o Davidson como eu tenho com o Aldir. Porque o Davidson vai fazer um sofrendo. Você que deseja ser fitness esse ano, o irmão Davidson está treinando uma equipe aí de segunda e quinta. Então ele está em contato com ele, você vai se falar. É punk, não tem graça, é só ler isso. Só ler. Então assim, percebe? Agora no começo eu não tenho tanta intimidade com ele. Só que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu posso fazer certo tipo de brincadeira com ele que agora eu não posso. Eu posso apelidá-lo de alguma forma que agora eu não sou bom de apelidá-lo. Olha o tamanho do menino. Então, o que eu quero enfatizar aqui? Essa questão de você ter intimidade com o Senhor, de amizade com o Senhor. Saiu. Tá vendo ali, ó? Não, põe não, eu não vou pôr não, vai fazer barulho. As amizades, e o tempo de amizade vai aumentando, as brincadeiras vão piorando. Esse fim de semana caiu no quarto com o Caio. E eu e o Caio a gente já tem uma intimidade e uma proximidade maior agora. Então eu posso falar algumas coisas para ele não pode falar nada para mim. A gente pode brincar em alguns aspectos. E aí ontem, no sábado, ontem à noite, ele subiu para dormir cedo e eu fiquei conversando com os meninos lá que sobrou. No hotel, isso. Subiu para dormir cedo no quarto, cada um tem a sua chave, e eu fiquei conversando com os meninos. Então a gente ficou conversando até 11h30, meia-noite, né? Ficou conversando, jogando conversa fora. E aí eu falei, poxa, vamos subir. Nós fomos subir e eu fui passar a minha chave e a porta não abria.
E eu falei, não acredito. Meia-noite, eu querendo tomar banho e a porta não abre. Eu apertava a campainha do quarto e ninguém atendia. Mandava mensagem no WhatsApp, não atendia. Ligava, Cinderela estava dormindo. Eu falei, Jesus amado. Aí a chave não abria, eu falei, vou descer lá no lobby e vou falar com o rapaz. Lá vai eu descer. Falou, moço, não está abrindo lá, você pode me ajudar? Aí ele foi lá, rejeitou a chave, vai lá dentro. Aí eu subi de novo, fui lá, não abre. Aí eu falei, não acredito. Aí toca a campainha, aí liga, nada. Estava dormindo igual uma pedra. E a minha paciência já estava indo embora. Aí eu desci de novo lá, falei, rapaz, não está abrindo lá não, você vai ter que vir comigo. Aí ele falou, não, então vamos subir. Aí ele foi comigo. Você está com a chave mestra? O cara falou assim, estou com a chave mestra, né? O outro falou, então vamos lá. Eu falei, está com a chave mestra? Então ele abre até porta que não tem. Aí ele foi, não abriu. Aí eu falei, vai a minha, não abre, vai a dele, não abre. Aí ele descansou na campainha, ficou pé. E eu ligando pro menino. Aí daqui a pouco ele acorda. Ele tinha trancado por dentro, com medo de alguém entrar. Falei, meu Deus do céu, não acredito. Aí eu tô com sono, vou dormir. Falei, vai dormir. Aí ele foi dormir e começou a roncar. Aí eu falei, não, é demais pra mim, não é verdade? Aí eu fui tomar banho, fui tentar ligar a TV, não funcionava. Eu falei, eu tenho que dormir. Aí eu fui dormir, daqui a pouco ele começou a roncar mais alto. Eu falei, gente, mas esse menino, como é que faz? Aí eu consegui pegar no sono. Isso era mais de meia-noite. O café ia ser servido às 7h30 e a programação ia começar às 8h30 e eu ia fazer um louvor. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem que despertar e tal. Então meu celular começou a despertar às 5h30, Laudia, para eu levantar às 7h. Você está rindo, você faz igual. Aí eu começou a despertar às 5h30 e eu acordava e desligava. Falei, dá para dormir. Pastor, deu 7 horas. Quem caminha mais tempo comigo sabe. De manhã eu sou lei pura. Não mexe comigo. Que eu tenho que me processar para iniciar o Windows, tem que processar tudo, igual carro alto, tem que demorar para funcionar. Era 7 horas da manhã, ele virou para mim e falou assim, acorda! Eu não acredito, cara, que tá fazendo isso. Eu olhei para a cara dele, e fiz assim. Aí eu virei assim, fui dormindo, deu 15 minutos. Sabe o que ele fez? Ele ligou, sabe aquele som twin que fica não termina nunca? Ele ligou aquele negócio e ficou. Eu falei, não acredito que ele está fazendo isso comigo. Eu olhei para a cara dele, aí eu levantei e falei, deixa eu tomar banho, porque se eu fizer outra coisa. Aí eu passando, ele falou, bom dia, né? Eu olhei assim e falei, mas você vai ter. Então veja, à medida que o tempo passa, a sua intimidade vai crescendo com o seu amigo. Essas coisas ele nunca faria com meu pai. Nunca faria. Mas ele faz comigo. Porque existe um vínculo, existe uma amizade, existe uma intimidade. Então a gente pode perceber, na própria história de Moisés, que ele se tornou tão íntimo, tão amigo de Deus, que ele falou uma coisa que ninguém, até aquele exato momento, tinha falado. Versículo 15, isso aqui. Ninguém tinha ousado falar isso para Deus. Ele falou assim, se o senhor não for, eu não arredo o pé daqui. Mas eu estou mandando você ir. Não vou. Vai, não vou. Vai, não vou. Vai ter um anjo. Não vou. Se o senhor não for, eu não ando. Pensa. Deus está mandando você ir, você fala, não vou. Se o senhor não for, eu não vou. Vai, não vou. É muita ousadia. É uma questão de intimidade. E é engraçado que ele conseguiu falar isso
Porque ele alcançou um nível de intimidade que ninguém jamais conseguiu alcançar. Que ninguém jamais na história vai conseguir alcançar. E é legal a gente perceber isso, que você olha o histórico de Moisés, e a gente já percebeu isso. Tudo que ele viveu no passado não foi suficiente até aquele exato momento para ele pedir mais, para ele ter essa ousadia e falar assim: eu não vou. Vamos recordar um pouquinho a experiência da sarça ardente. Irmão, você vê uma árvore pegando fogo e ela não acabar, você fala: misericórdia. E ainda vê uma voz falando, você fala: ai, Jesus. Ele viveu essa experiência, só que ele olha e fala assim: isso foi bom, mas tem mais. Quando ele joga o cajado no chão, o cajado vira em cobra, ele pega, vira cajado de novo. Jesus, é uma experiência surreal. Eu já me daria por satisfeito só de ver a cobra, não pegaria, fica aí, vou embora. Ele viveu isso aí, só que ele olhou e falou assim: não é o suficiente, tem mais. As pragas do Egito são inexplicáveis até os dias de hoje. Ele presenciou isso, ele falou que ia acontecer isso. Só que para ele aquilo ali era fichinha. Ele olhou aquilo ali e falou assim: tem mais, eu sei que tem mais, e eu vou buscar mais. Ver o mar abrir no meio, gente, e passar e depois ver o povo morrendo, é surreal, é sobrenatural, é inexplicável. Sabe o que ele fez? Isso foi bom, mas eu sei que existe mais. Eu sei que o Deus que operou isso daqui tem a capacidade de me dar experiências maiores comigo. O que eu quero falar aqui para vocês? O que a gente aprende com essas experiências de Moisés? Olha, você já pode ter passado por encontros e mais encontros. 50 encontros. Como encontrista ainda. Já pode ter experimentado. Você já pode ter participado de todas as casas de milagres, todas as células, todos os cultos, todas as vigílias, todas as conferências. Mas tem que ter um desejo no seu coração de saber: isso tudo foi bom, mas tem mais. Mas existe mais de Deus para mim. Você já pode até ter preenchido a sua checklist de experiências com Deus. Vi anjo, está aqui. Expulsei demônio, está aqui. Arrumei a namorada, está aqui. Casei, marquei grande. Multipliquei célula, está aqui. Preguei no culto, está aqui. Profetizei, está aqui. Você pode ter preenchido tudo, e você tem olhado e falado assim: eu já vivi tudo que eu tinha que viver em Deus. Eu só quero te dizer, coloca aí na sua listinha uma coisa: há mais. E aí você vai precisar preencher. Existe mais. Se você observar a palavra dizendo a respeito dessa questão de ter mais, você vai ver que Jesus fala assim: olha, o vinho novo só pode ser colocado sobre odres novos. O vinho aqui representa a unção, representa o fluir, representa essa vida de Deus que nós estamos falando. E o odre é o receptáculo, é a pessoa, sou eu, é você, que recebe desse fluir. Só que tem uma condição aí: para vir uma unção nova, para vir algo novo, para vir esse a mais, o odre precisa ser renovado. Você precisa compreender: tem mais. Eu não posso ser saudosista e ficar pensando: lá no passado eu tinha experiências com Deus e eu vou orar para ter as mesmas experiências. Não ore para ter as mesmas experiências, ore para ter novas experiências com o Senhor, porque Ele é capaz. Se você ora para ter experiências que você já teve, você está limitando o poder de Deus,
Quando você ora para ter mais experiências com Deus, você está falando: Deus, o Senhor é poderoso, porque o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará muito mais. E eu sinto, irmãos, é tão perceptível, eu sinto o Espírito nos conduzindo, o Senhor nos conduzindo, velho. É tão perceptível para mim, o Senhor nos conduzindo a um convite, falando assim: eu desejo liberar coisas novas sobre vocês. Eu desejo liberar algo novo sobre vocês. Eu desejo liberar experiências novas sobre a vida de vocês. Quando nós observamos essa questão da fala de Moisés, dizendo que quer que Deus esteja com ele toda hora, a gente pode contextualizar mais ou menos assim: olha, Deus, onde eu estiver, onde eu chegar, eu desejo que a sua presença chegue. Eu desejo que a sua presença esteja manifestando ali. Quando eu abrir a minha boca, não seja simplesmente eu falando, não seja simplesmente eu transmitindo algumas palavras ou falando algumas coisas teóricas. Eu quero transmitir do fluir do Senhor. Eu quero que o Senhor fale através de mim. Eu creio que não existe mais nada profético e nada mais que represente o desejo de Deus e o propósito de Deus de que um casamento. Eu não consigo enxergar algo que desenhe tanto o projeto específico de Deus, o propósito de Deus, do que um casamento. Porque é um noivo representado por Cristo, esperando a noiva, que é representada ali, que é a igreja, que vai de encontro ao noivo. É algo tão profético, é algo tão surreal. E é engraçado que só nesse ano nós vamos ter mais de 5 casamentos aqui na igreja. Os irmãos, aleluia. Mais de 5 casamentos. Pode ser você, irmão, o 6º, o 7º, o 8º. Pode ser você. Amém, Cordeiro? Recebe. Só que, o que conduz 2 pessoas a se casarem? O que leva 2 pessoas a saírem das suas casas, das casas dos seus pais, enfim, para andar juntos? O que conduz 2 pessoas? O dinheiro? A beleza? A vontade de fazer sexo? O que é que conduz 2 pessoas solteiras a decidirem andarem juntas? Talvez o desejo, se a gente pudesse escrever, se eu pudesse escrever, desse casal que vai se casar, qual o objetivo, qual o propósito, por que eles estão fazendo isso, é o simples fato de dizer: eu quero a sua presença comigo todos os dias. Eu quero essa pessoa comigo todos os dias. É muito bom você sonhar quando você está noivo. É legal você projetar a sua casa, o seu quarto, o que você vai fazer daqui a 5. É muito legal fazer isso. É muito bom você falar do futuro, você falar dos filhos, você sonhar. Mas chega um momento que isso não é suficiente para o casal. Vamos sonhar juntos, só que aí cada um vai para sua casa. Chega um ponto que isso não é suficiente. Porque o casal
ele vai querer estar junto todos os dias. Eles vão deixar de sonhar e vão começar a realizar os sonhos juntos. Então eles vão dormir juntos, eles vão acordar juntos, eles vão sonhar juntos, eles vão estar todo o tempo juntos. Então o que conduz um casal a se casar é a vontade de estar juntos. Eu não consigo mais viver sem ela, então eu preciso trazer ela para mim. É o desejo de estar perto, é o desejo de ser um. Então, à mesma medida que um casal deseja estar junto, à mesma medida que os noivos desejam ser um, tem que ser a mesma vontade que nós devemos ter de estar juntos com o Senhor, de ter um relacionamento com o Senhor, de estar vinculados com o Senhor, de ser um com o Senhor. E é engraçado que quando você caminha nessa questão de relacionamento e intimidade com o Senhor, quando você acorda, você sente a presença dele. Quando você vai dormir, você sente a presença. Quando você vai tomar as refeições, você consegue perceber a presença. Quando você vai fazer qualquer coisa, andar na rua, ir no shopping, trabalhar, você consegue perceber a presença dele. E quando você não sente, você sente falta, porque ele não está se manifestando. Antes do início do relacionamento, Deus simplesmente falava com Moisés. Era algo muito, um início meio que superficial, ou seja, só existia uma transmissão de falas. Depois de um tempo, em seguida ele passou a conversar face a face, ou seja, deixou de ser falas e começou a ser uma conversa mais íntima, de cara a cara. Depois de um período, Deus começa a revelar os caminhos, os propósitos, as intenções que Ele tem para Moisés. E agora, Moisés desejava a presença dele. Moisés falou: olha, tudo bom a nossa conversa, está tranquilo, o Senhor já me mostrou seu coração, eu já mostrei meu coração para o Senhor, só que tem uma coisa, eu quero que o Senhor ande comigo, eu quero que o Senhor caminhe comigo, eu quero que aonde eu for, o Senhor esteja comigo, onde eu colocar a mão, o Senhor coloque a sua mão, o que eu falar seja o Senhor falando, aonde eu olhar seja o Senhor olhando, o que eu ouvir seja o Senhor ouvindo. Assim como aconteceu na caminhada de Moisés com Deus, também tem que acontecer com a gente. Também tem que acontecer com a gente. Vai ter que chegar um dia que você vai ter que olhar para o Senhor e falar: Deus, eu não tenho outra opção. Eu preciso da sua presença manifesta na minha vida. Eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso ter a clareza e a certeza de que o Senhor está presente na minha vida. Só que quando esse dia chegar, o que a gente precisa entender é que nós precisamos estar sensíveis, afinados, para perceber, cultivar, manter, guardar essa presença. Porque não basta Deus simplesmente se manifestar uma vez, é necessário que a gente cultive, que a gente guarde, que a gente mantenha esse relacionamento todos os dias. E se a gente observar a palavra de Deus, esse quesito de cultivar, de guardar, de liberar, de se mover na presença, de ter contato diretamente com o Senhor, era de uma classe específica, dos sacerdotes. A Bíblia deixa bem claro que eram sacerdotes que ministravam na presença.
Eram sacerdotes que sabiam fluir na presença. Eram sacerdotes que sabiam identificar a presença de Deus. Só que nem todos os sacerdotes que foram levantados na Bíblia conseguiram manter essa continuidade de ouvir o Senhor e de perceber Ele. Nem todos os sacerdotes que estão escritos na Bíblia tiveram esse relacionamento profundo com o Senhor de percebê-lo. Se a gente for para 1 Samuel, você vai encontrar um sacerdote. Ele era sacerdote. Só que ele não sabia se mover mais na presença. Ele não percebia mais a presença. E aí tem um versículo que descreve o que ele vivia, que eu acredito que seja um dos mais terríveis. Que ele fala assim: e naquele tempo, as visões do Senhor não existiam mais. Ou seja, ele tinha um título de sacerdote, só que ele não sabia se mover na presença. Ele não sabia identificar a presença de Deus. Ele não tinha visão clara da presença do Senhor. Ele era um sacerdote escolhido por Deus, só que ele não sabia se mover na presença. Só que se nós formos para o Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que nós agora somos sacerdotes. Nós recebemos esse encargo de Deus, de cultivar, de manter, de perceber, de liberar a presença de Deus. Esse encargo é meu, esse encargo é seu. Só que a pergunta que eu faço é o seguinte: que tipo de sacerdote nós temos sido? Que tipo de sacerdote você tem sido? Você sabe se mover na presença? Você sabe fluir na presença? Você sabe perceber a presença de Deus? Você sabe identificar quando Deus quer falar alguma coisa para você? Ou a Bíblia pode escrever, a gente pode escrever a seu respeito igual foi escrito para o profeta Eli. Ele não sabia, porque ele não tinha mais visão clara de Deus. A presença de Deus não te toca mais. Você vê o mover acontecendo, só que você não sabe se mover na presença, você não sabe fluir na presença, você não dá liberdade para Deus te conduzir na presença. Estou terminando. Isso é fundamental. Você saber fluir na presença. Como é que eu aprendo a fluir na presença? Tendo intimidade com o Senhor. Crescendo em intimidade com o Senhor. Lá Ele vai te ensinar, na sua tenda, como é que flui, como é que as coisas acontecem, como que a voz dEle é, como é que Ele deseja se manifestar. Chega um ponto na nossa caminhada com Deus, querido, quando você se envolve nessa questão de amizade, de relacionamento com Deus, que não existe mais volta, não existe mais retorno, porque você já se envolveu tanto com Deus, você já se dedicou tanto, você já gastou tanto tempo, você já investiu tanto dinheiro, você já investiu a sua vida inteira, que você olha e fala assim: como é que os discípulos falaram? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Deus, eu já investi tanto tempo na presença, eu já investi tanto tempo na amizade, que eu olho para trás e eu falo: Deus, não compensa voltar, não compensa eu querer retornar lá, começar do zero, não. Vou gastarei minha vida aos teus pés. E quando a gente chega nesse ponto de falar: Deus, eu não tenho para onde voltar, não tenho para onde ir, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu sou, só o Senhor sabe para onde eu vou. Quando isso acontece, só resta uma coisa: Deus vai começar a confirmar na sua vida a presença dEle.
E ele começa a confirmar através de manifestações, milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Isso acontecia com os discípulos. Isso acontecia na vida de Moisés. Ninguém ousava falar contra Moisés. E todas as pessoas que ousavam falar contra Moisés, não era ele que matava. Deus dava um jeito de abrir a terra e engolir. Porque era alguém escolhido por Deus, que era alguém que amava a presença de Deus. E aí você vê na vida dos discípulos, tudo que eles faziam, eles largaram tudo para seguir Jesus. E aí eles começavam a pregar, havia manifestação da presença de Deus, pessoas eram curadas. A Bíblia fala que Pedro passava e a sombra curava, só que não era a sombra que curava, era a presença de Deus que estava na vida de Pedro, que era manifestada e a pessoa era curada. Aleluia! Porque ele caminhava com o Senhor em um relacionamento profundo. Você começa a viver coisas que você jamais viveu. Eu sempre digo, você já parou para pensar que depois que Pedro e outro discípulo, não lembro direito, eles foram presos, e aí Deus liberta eles, e aí ele diz que a igreja, Tiago, aí a Bíblia diz que a igreja estava orando. Depois que eles estavam orando e eles foram libertos lá na prisão, tem uma parte da Bíblia que diz assim, que o anjo veio, anjo não, eles vieram, bateram na porta da casa, Pedro e Tiago bateram na porta da casa onde os discípulos estavam, e aí o pessoal parou de orar, e alguém falou assim, deve ser o anjo deles. Oi? Como assim? Porque era tão simples, era tão natural a presença de anjo, manifestação do sobrenatural. Felipe está aqui pregando, daqui a pouco ele sobe, vai para outro lugar pregar. Está entrando na porta da Vila Formosa, lá, sei lá como que chama. Aí o cara lá está 30 anos joelhado lá no chão, não conseguia andar. Ah, dá dinheiro o que, rapaz? Que eu te dou. Levanta e anda. Manifestação da presença. Paulo escreve assim, em 1 Coríntios, versículo 2, capítulo 4. A minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento. Ou seja, não é simplesmente o meu falar, mas constituíram-se também em demonstração do poder do Espírito. Ou seja, a mensagem deles eram confirmadas através da demonstração de milagres. Isso é um nível que Deus quer nos conduzir, onde você ministra a palavra e a pessoa não acredita. Aí ela, se não acredita, então vamos lá, vai ser curado agora em nome de Jesus. A pessoa é curada. O cara tem que acreditar, não tem para onde correr, porque é demonstração do poder do Senhor, da presença do Senhor. Finalizo aqui. Há mais. Minha palavra se resume nisso. Há mais. Sempre haverá mais. Deus deseja manifestar a presença dele na sua vida. Deus deseja manifestar a presença dele lá na sua escola, lá no seu serviço, lá no seu condomínio onde você mora com seus vizinhos. Deus deseja. Não se contente com aquilo que você tem vivido. Não se contente com essa vida que você tem vivido em Deus. Coloque uma coisa no seu coração: há mais de Deus. Há mais de Deus.